Olá, tudo bem com vocês? Gente, que luta essa semana. Vamos gravar o nosso vídeo. Tive um problema no meu celular, não gravava por nada. Mas hoje nós estamos aqui para nós encerrarmos, né? No último vídeo que eu falei, nós estávamos falando sobre a bênção que o rei, as bênçãos que o rei, que a igreja recebe do rei. E agora nós vamos, para encerrar, né, nós vamos falar sobre o retrato do rei e nós vamos falar sobre como Jesus se apresentou a João, e isso ainda lá em Apocalipse 1, do 13 ao 18. Então, primeiro, as suas vestes. Ao descrever Jesus como alguém com vestes compridas e com cinto de ouro ao redor do peito, o texto bíblico evidencia sua realeza sacerdotal. Então, lembrando que nesse momento Jesus se revela a João não mais como o filho do carpinteiro, tá? Não mais como o Jesus que veio para salvar com as suas vestes, aquelas vestes, né, simples e sandálias e aquela coisa. Ele não vem mais. Então ele está com roupas, com as vestes de realeza. Seus cabelos. Seus cabelos eram brancos como a lã. Os cabelos brancos de Jesus eram uma figura de linguagem que apontava para a sua natureza eterna. Embora tivesse morrido na cruz numa idade entre 33 e 34 anos, Cristo se apresentou ao apóstolo como um ancião de dias. Eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão, mas os antigos, né, que falavam, né, falavam assim: olha, respeita meu cabelo branco. E para algumas pessoas ainda, o cabelo branco é tido como um sinal de respeito. Você tem que respeitar a pessoa que tem o cabelo branco, né? Tá bom, gente, embora meu cabelo tá branco, é natural, tá? As pessoas pensam que é luz. Não, é natural. Mas eu, desde os 12 anos, eu tinha uma mecha grandona aqui, bem no meio da cabeça, de cabelo branco. Então, dos 12 anos, né? Aí a gente cresce um pouco, vai pintando e tal, mas chega uma hora que você fala, não, chega. E então ainda as pessoas olham pra você, né? E aí tem alguns, principalmente alguns adolescentes que te respeitam, né? Nem todos. A geração de hoje em dia tá muito complicada, então, mas na nossa última, nós, né, até os anos 90 ali, nós ainda temos esse respeito. Então, geralmente, quando a pessoa tem o cabelo branco, né, mais velho assim, ou nem tanto, mas a gente tem aquele respeito, né? E tem algumas pessoas que falam assim: não, não, pode me chamar de você mesmo. Né? Mas aí Jesus está apresentando a João como um ancião de dias. E ele vai falar, fala assim, olha, eu não nasci ontem. Tipo assim, eu não, o meu tempo de idade não é só aquele vivido junto com vocês. Eu tô desde o princípio. Eu estava com o Pai. Eu tô lá desde a fundação do mundo. E aí ele vai dizer assim, olha, Jesus diz assim, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus vai, nós encontramos na passagem lá de Moisés e fala assim, o eu sou, estou com vocês. Quando Moisés fala com o Senhor e pergunta, mas eu vou falar para as pessoas, quem é o Senhor? Ele fala, diga, o eu sou me enviou a vós. E Jesus está, ele fala assim, ó, eu estava lá, eu sou antes, nasci bem antes que Abraão nascesse, desde o princípio, eu estava lá. João vai dizer, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o próprio Jesus estava com Deus desde a fundação do mundo. Os seus olhos eram como chama de fogo. Aí vai falar assim que é como chama reluzente no seu fulgor, né? E eu costumo perguntar: quem consegue olhar para o sol, principalmente o sol do meio-dia? Ninguém. É impossível. Então, e ele fala assim, olha, porque ele vê tudo, tudo ele vê, nada foge dos olhos de Deus. Ele vê o presente, ele vê o passado, o presente e o futuro. Nós temos, vamos dizer assim, nós temos as condições de ver o passado. O que nós fizemos ontem já foi passado.
O que você, se você acordou umas 5 horas, 6 horas, o que você fez até agora já foi passado. Nós conhecemos nosso passado. Nós estamos vivendo o nosso presente. Nós estamos vivendo agora, mas o nosso futuro, e eu não estou falando um futuro distante, eu estou falando um futuro que é algumas horas até o final do nosso dia. Esse daí está no controle da mão dele. Então ele conhece nosso passado, ele conhece nosso presente e ele conhece o futuro. E nada foge das mãos dele, nada foge do olhar dele. Porque ele é onisciente, então ele vê tudo, ele conhece tudo, conhecendo perfeitamente o passado, o presente e o futuro, bem como os detalhes da vida de todos os seres que há no céu, na terra e debaixo, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele vê e ele conhece e ele sabe tudo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Os pés de Jesus foram vistos por João como se fosse de bronze reluzente, o que indica força e estabilidade. Deus é perfeito, perpetuamente o mesmo, não sujeito a mudanças e em seus atributos e em suas determinações. Então, em Jesus não há sombra de variação. Assim como nós falamos, além de Deus não há sombra de variação. Jesus, ele é o mesmo. Quando Jesus atende o pedido do Pai e deixa toda a sua glória e vem a este mundo, ele deixa tudo. E ele vem, embora ele, né, realizou os milagres e tal, ele tinha um pouquinho de resquício, né? Mas não com toda a sua glória, não com todo o seu poderio. Tá aí porque os judeus em si, não aceitaram Jesus como filho de Deus. Porque para eles o Messias virá com todo esse esplendor, com toda essa glória. E Jesus apenas veio como o servo humilde, que veio para servir. Mas agora para João ele está mostrando todo o seu poderio, toda a sua glória, toda a sua estabilidade, toda a sua todo o seu poder e dizendo que nele não há sombra de variações, que nele não há mudança. A sua voz como o som de muitas águas. A voz de Jesus, conforme foi revelado a João, indicava o poder irresistível de sua palavra. Jesus fala com poder e autoridade e por isso deve ser ouvida. Sua palavra tem poder para restaurar vidas. E é a palavra do Senhor. Aí nós vamos ver, ó, em Mateus 8:8, apenas uma palavra, mas apenas manda uma palavra para o meu rapaz e o meu rapaz será curado. Quando o centurião fala com ele, né? Olha, se o senhor fizer dar uma palavra, eu sei que o meu servo lá onde ele está vai ser curado. Jesus, ele é o Deus de perto e o Deus de longe. E com uma palavra, se ele fala assim, olha, orando em meu nome, você será curado. E quando nós oramos, Senhor, em teu nome, há poder. Nós sabemos que o milagre acontece. Embora muitas pessoas hoje em dia tenham caçoado, tenham ridicularizado isso, mas nós ainda temos que crer que sim, o nome de Jesus faz toda a diferença. E a sua palavra não volta atrás. Em Marcos 4:35 ao 41, ele tem poder sobre os fenômenos da natureza. Quando ele manda aquietar-se o mar, lembra daquela passagem que os discípulos ficam desesperados. E aí termina dizendo que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E aí vem uma alerta, e aí vem algo que eu sempre costumo dizer na minha igreja. Eu quero dizer para vocês, gente, não se deixa ser enganado por vãs profecias. Não se deixa ser enganado por coisas que alguém falou para você, olha, se Deus falou, vai acontecer. E às vezes é só palavra de homens. Uma coisa que eu posso dizer a você, que isso vai acontecer, passa céu, terra, vai acontecer. É a profecia bíblica. O que está na Bíblia. E Jesus vai dizer assim, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso não passará. Ele está conosco, ele estará conosco.
ele estará vivendo conosco, a não ser que nós simplesmente abandonemos e falamos, não quero mais, e eu vou seguir minha vida, eu não quero mais saber de Jesus. Mas enquanto nós estivermos firmes, agarrados com Cristo, Ele estará conosco. E a palavra dele não volta atrás. Não, fique tranquilo, eu não estou falando que eu não acredito em profecia. Acredito em profecia, sim. Já fui profeta. Que eu parei, né? Na realidade, a gente chega uma hora, a gente acaba, né? Sei lá, deixando outras coisas e você não dá mais aquele lugar que você dava. Então, assim, eu acredito em profecia, sim. Mas ultimamente tem acontecido muitas falsas profecias que têm levado muitas pessoas a desistirem do evangelho por conta de palavras das pessoas na quais falaram assim, vai acontecer e no fim não aconteceu e vieram a decepção. Mas a palavra do Senhor, que vem na Bíblia, isso eu tenho certeza, ela é fiel e verdadeira. Então, quando fala que ele voltará, essa promessa ela irá se cumprir. Sua mão, gente, começou a chover agora, mas vamos tentar terminar aqui. Sua mão. Em sua mão direita tem 7 estrelas. Na tradição judaica, a mão direita representa a ação, ao apresentar-se assim para a sua igreja. Jesus está explicitando que ele é o Deus que age. Ele está a trabalhar a favor do seu povo. O próprio Cristo, durante o seu ministério, afirmou. E Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele está trabalhando por nós. Então, às vezes, nós nos precipitamos, nós nos desesperamos, mas Ele está trabalhando por nós. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Essa cena descrita no versículo remete a um tribunal. Então, a sua palavra final vai ser a palavra de um juiz. A determinação final. O que ele falar ali vai ser dita, vai ser determinada e pronto, e acabou. Lembre-se que eu sempre venho falando, Jesus não virá como ele veio da primeira vez. Ele não vai vir para salvar. Ele vem agora para julgar. Ele agora vem como juiz. Ele agora vem como rei. E o que ele falar em suas palavras, isso tem que ser lei. Tem que ser determinado. Tem que ser cumprido. Então, como anda a sua vida? Em que estado você está? E qual será a sentença que o Senhor irá nos dar? Nós temos que nos preocupar com isso. Eu sempre falo para vocês que, né, sempre tem uma pessoa que fala, Jesus, se ele vier agora, ele vai sentar, ele vai... Não, ele não virá mais para sentar, para salvar, para conversar. Não, isso ele já fez. Ele já deixou a palavra e ele já nos avisou que vai acontecer. Então nós temos que seguir, porque ele voltou para o Pai para preparar lugar para mim e para você. E a sua palavra é fiel e verdadeira. Seu rosto era como o sol, como brilhava em todo o seu fulgor. O rosto resplandecente revela a majestade e a grandeza de Jesus na visão de João. Aquele Cristo sofredor, perseguido, preso e esbofeteado, não existe mais. Mas agora, o sol da justiça com todo o seu esplendor, ele virá e ninguém poderá tocar nele. Porque ele agora tem o direito e ele está com todo o seu poder e ele agora é o juiz. Então, ninguém toca. Ele agora é que determina as coisas. Seu triunfo. E a palavra vai dizer, Jesus venceu a morte. Por isso tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Na perspectiva bíblica, quem possui a chave detinha autoridade. E foi dado a mim autoridade entre os céus e no céu e na terra. A autoridade de Cristo é intrínseca à sua divindade. Isso é, ela é uma característica própria da sua pessoa divina.
Jesus demonstrou total autoridade sobre os fenômenos da natureza, agiu com poder e autoridade em relação à morte e manifestou autoridade sobre o pecado. Ele tem toda a autoridade e a autoridade está em suas mãos. A ele seja honra, a ele seja glória, para todo sempre. Amém. E para nós encerrarmos aqui, quais são os estados de Cristo? Primeiro, o estado de humilhação. No estado de humilhação, Cristo estava sobre a lei. Não só com uma regra de vida, mas também com uma condição de aliança das obras e pena pelo pecado. Estado de exaltação. Nas Escrituras apresentam abundantes provas de exaltação de Cristo, da exaltação de Cristo. O estado de exaltação deve ser considerado como resultado judicial do estado de humilhação em sua capacidade de mediador. Cristo satisfez as exigências da lei em seus aspectos federal e penal, cumprindo a pena do pecado e merecendo a vida eterna. E assim encerramos a nossa segunda aula. Que Deus abençoe vocês. E eu espero que não dê mais problema no meu celular. E amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. E vamos continuar falando que é maravilhoso nós estarmos falando de Jesus. E na próxima lição, a glória da noiva. Gente, a gente tem um longo caminho até nós chegarmos então e começarmos a falar das igrejas. Aí nós vamos começar na lição 4, nós vamos começar a detalhar sobre cada igreja. Deus abençoe a vocês e nós estaremos de volta em nome de Jesus. E detalhe, a partir de maio, 1º de maio, vai ser meio corrido, mas nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Vou estar gravando 2 vídeos, uns continuando o nosso estudo, e o segundo vai ser um tema voltado para a família. E eu espero que vocês estejam comigo nos acompanhando, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus, e que vocês possam ser abençoados grandemente. Deus abençoe.